Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo sobre a intervenção federal, falar com vocês sobre isso, né? Assunto muito comentado nos últimos dias devido ao presidente Michel Temer ter decretado intervenção no estado do Rio de Janeiro, tá bem? Bom, então eu destaquei aqui nesse vídeo 7 pontos para falar sobre esse assunto. O pessoal que vai fazer a OAB, fica de olho no último ponto, na dica 7 aqui, que é fundamental, que eu acredito que pode cair na próxima prova. Antes de mais nada, claro, né, gente? Se inscrevam aqui no nosso canal, ativem o sininho para receber os próximos vídeos e também cliquem deem um like ou no gostei ali pra gente saber que vocês estão gostando. Também deixem perguntas, tudo que vocês quiserem pra gente poder interagir, valeu? Vamos pro ponto 1, então, sobre intervenção federal. Pessoal, aqui eu quero destacar para vocês onde que está previsto esse instituto. No artigo 34 a 36 da Constituição Federal, a gente tem previsto a intervenção federal e também estadual, que são institutos excepcionalíssimos, né, tomados só em uma situação muito grave, como é a que está acontecendo hoje, então, tá? Bom, vamos ver aqui, próximo, o ponto 2, a gravidade da situação. Gente, essa circunstância é muito grave e ela é estudada no direito constitucional ao lado do Estado de Defesa e do Estado de Sítio, que estão no artigo 136 e 137 da Constituição Federal. A diferença da intervenção federal para o Estado de Defesa e o Estado de Sítio é que nesses dois últimos, há uma limitação, ou seja, uma restrição dos nossos direitos fundamentais. Então, por exemplo, o direito de ir e vir, direito de sigilo de correspondência, sigilo de comunicação, eles podem ficar restritos ou suspensos. Já na intervenção federal não há essa restrição, tá? Então, mas vejam que é muito grave a situação, tanto é assim que nessa situação o país não pode sofrer emenda à Constituição, tá? Então, veja, você já deve ter ouvido falar pessoas que dizem assim, a nossa Constituição é muito ultrapassada, ela precisa se modernizar. Gente, isso é uma pessoa que não entende de direito constitucional, tá? Por favor. Por quê? Porque a nossa Constituição ela pode ser a qualquer momento modificado o texto, ampliado o seu texto, tá? Tanto é assim que a gente tem previsto no artigo 60 a possibilidade de reformar a Constituição, tá? A nossa Constituição hoje conta com mais de 100 alterações, tá? Mas agora, como a gente está em estado como a gente está passando por uma intervenção federal, nesse momento não é possível modificar a Constituição, tá? Nem quando se tem estado de defesa e nem se tem estado de sítio também não pode. Então, nesse momento não é possível reformar, por isso que a reforma previdenciária ela fica em stand-by, não pode ser votada nesse momento, tá bem? Vamos ver o ponto 3. O ponto 3, gente, eu coloquei aqui quais os tipos de intervenção. A gente tem a intervenção federal e a intervenção estadual. A intervenção federal é quando a União intervém nos estados ou em municípios localizados em territórios, que hoje no Brasil, na nossa atual estrutura, a gente não tem nenhum território. Lembram que Fernando de Noronha era um território do Brasil? Pois é, hoje não é mais, o Amapá também, né? Então hoje o Brasil não tem na sua estrutura nenhum território, portanto, hoje não é possível a União intervir em municípios. Por exemplo, aqui em Chapecó não pode a União intervir, tá? A União só pode intervir nos estados ou em municípios se a gente tivesse territórios, daí nos municípios desses territórios, tá? Mas como hoje não tem, não é possível. E nós temos a intervenção estadual também, que é quando os estados intervêm nos seus municípios. Por exemplo, Santa Catarina intervém em Joinville, Rio Grande do Sul intervém em Santa Maria, tá? Então seria a intervenção estadual, nós temos essas duas figuras. Quando a gente tiver uma intervenção federal, quem vai determinar isso vai ser o presidente da República. Quando a gente tem uma intervenção estadual, quem vai determinar isso, vai assinar o decreto, vai ser o governador do estado, tá? Então é só dessa forma. Agora, o presidente, vamos falar aqui da intervenção federal para ficar mais objetivo o nosso vídeo. O presidente ele vai decretar a intervenção espontaneamente, né, ou de ofício, significa a mesma coisa, ou então quando ele é solicitado ou requisitado pelos outros poderes, pelo legislativo, pelo judiciário, vamos pensar assim. Também é possível, tá?
Então seria isso aí sobre os tipos de intervenção. Pessoal, sobre o controle pelo Congresso Nacional. Uma vez decretada a intervenção federal, o presidente ele tem que, em 24 horas, submeter a apreciação pelo Congresso Nacional. Que daí o Congresso vai analisar e vai ver se ele quer manter ou não. Se ele rejeitar, se suspende imediatamente o decreto e volta à normalidade. O prazo de intervenção, a gente está aqui no nosso ponto 5 desse vídeo, ele está previsto no próprio decreto interventivo. Nesse caso, o Temer determinou que vai ser até o dia 31 de dezembro de 2018. Então, todo o restante desse ano aí vai ficar submetido, né, ao governo federal, o estado do Rio de Janeiro, tá? Deixa eu ver o ponto 6. Qual a amplitude da intervenção federal? No momento que ele decreta a intervenção, ele tem que determinar ali qual a amplitude dessa intervenção. No caso do Temer, em relação ao Rio de Janeiro, ele determinou que parte das atribuições do Poder Executivo vai ser a União que vai, então, gerir relativa à segurança pública. Ele poderia também ter ampliado isso para outras atribuições, né, ou todas as atribuições do governador, e também do legislativo, mas ele não o fez. Então, é um decreto, é uma intervenção federal de parte das atribuições do Poder Executivo, nesse caso concreto que a gente está estudando, tá bem? Mas vejam, por que é tão grave a intervenção? Porque o presidente ele tira muitos poderes do governador, tira a autonomia desse governador e desse estado, tá? A figura do interventor também ele é nomeado pelo presidente dentro desse decreto. Então, nesse caso, o presidente Temer ele nomeou um general do Exército, né, Walter Souza Braga Neto, que ele fica submetido ao presidente da República. Mas ele é o interventor, ele que vai poder tomar as medidas, tá bem, gente? E também é importante dizer que, apesar de ele ser um militar, a natureza do cargo de interventor é uma natureza civil, tá? Mesmo ele sendo militar, então ele não pode perder essa natureza. A última dica, gente, que é o ponto 7, que é para os nossos queridos OABzeiros, é algo que já caiu na OAB e pode cair novamente. Então, assim, ó, onde que estão previstas as hipóteses de intervenção? No artigo 34, nós temos 7 incisos onde tem as hipóteses taxativas de intervenção federal, tá? O presidente Temer decretou a intervenção com base no inciso 3, que fala por termo a grave comprometimento da ordem pública. Ou seja, terminar, né, acabar com um grave comprometimento. Eu queria destacar para vocês, eu vou deixar aqui nas descrições do vídeo, vocês cuidem isso, os incisos 6 e 7 do artigo 34, eles não precisam ser submetidos à apreciação pelo Congresso Nacional. Então lembram que um dos pontos eu falei, né, que em 24 horas o Congresso tem que apreciar, mas existe exceção. Nos incisos 6 e 7 do artigo 34, não é necessário, o presidente decreta a intervenção e deu, que é prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Vamos supor, por exemplo, que o governador do estado X não está cumprindo uma ordem judicial ou não está cumprindo uma lei federal. Então pode o presidente intervir, né, decretar intervenção e não precisa submeter ao Congresso Nacional. E o outro ponto é o inciso 7, que é assegurar a observância dos princípios constitucionais sensíveis, que tem vários aqui, tá, gente? Tem 5 alíneas, a linha A, B, C, D e E. Eu vou pedir para vocês lerem para não ficar muito maçante. Mas nessas 5 hipóteses, então, que é quando há uma lesão aos princípios constitucionais sensíveis, que eu peço para vocês lerem ali, vou dar um exemplo de um deles, que é não observar os direitos da pessoa humana, também pode o presidente fazer um decreto, né, interventivo e não precisa submeter ao Congresso Nacional. Pessoal, eram esses 7 pontos que eu queria destacar. Se ficar alguma dúvida, deixem aí que eu respondo com todo carinho, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo várias informações que podem ajudar vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de clicar no gostei se vocês gostaram do vídeo, para que eu possa me sentir incentivada a continuar fazendo outros, para poder ajudar todo mundo. E também nos sigam na página, na nossa fanpage do Facebook, Professora Karen Machado, e no nosso Instagram, Professora Karen Machado também, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até mais!